Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite que podemos também compartilhar da Tua Palavra. Depois de louvarmos, entoarmos louvores ao Teu nome grandioso, queremos também, Senhor, nesta noite, ouvir a Tua Palavra, nos alimentarmos, Senhor, e que esta palavra, a Tua Palavra, venha ao encontro das necessidades dos amigos ouvintes. A igreja seja edificada, fortalecida e os pecadores sejam salvos. Nos ajuda, Senhor, para que possamos, com clareza, simplicidade, apresentar o texto sagrado. Por isso te pedimos, Senhor, abre os olhos espirituais, os ouvidos espirituais de cada um dos ouvintes. Nos usa, Senhor, para darmos aqui um testemunho da experiência que temos ter esta salvação em Cristo Jesus. Nos ajuda a persuadir, a advertir aqueles, Senhor, que ainda estão caminhando para a eternidade sem Cristo. Aqueles que estão cambaleando para a matança, como diz a Tua Palavra no livro de Provérbios. E nos ajuda, Senhor, a sermos um arauto da Tua Palavra em Cristo Jesus. Nós te pedimos. Amém. Quero desejar uma boa noite a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Cidade e também aqueles que estão neste momento nos assistindo pelo Facebook. Eu gostaria de compartilhar com você e pedir que abramos nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Eu vou ler apenas os versículos 11 e 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de número 11 e versículo de número 12, que diz assim: Este Jesus é pedra, rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nos últimos 3 domingos, nós estivemos estudando e considerando nomes e títulos do Senhor Jesus Cristo. E nos primeiros 2 domingos, eu tratei com o Jesus Cristo com o título, com o nome de Redentor. Cristo como o Redentor, Jesus Cristo, o nosso Redentor. No último domingo, eu trouxe o título de Mediador, aquele que está entre Deus e os homens. Como o Redentor, o Senhor Jesus nos comprou com o seu precioso sangue. Ele é aquele que nos resgatou da penalidade do pecado, Ele é aquele que nos resgatou do poder do pecado e que nos resgatará na sua manifestação, na sua vinda da presença do pecado. E Jesus como mediador, nós consideramos a singularidade, a unicidade, a sua suficiência. Não somente que Ele é o único mediador, mas que Ele é suficiente em sua pessoa e sua obra. E que nós não precisamos de mediadores, nós não precisamos de ninguém. Ele é o único mediador. Nós não precisamos confeccionar, fabricar, produzir mediadores. E hoje à noite, eu quero considerar o que certamente é de todos os nomes e títulos de Jesus Cristo, o mais conhecido e o mais usado título de Jesus. E que em vários lugares da Escritura, Jesus recebe o título que o identifica como Salvador. Então, depois de falar dele como Redentor, como Mediador, hoje à noite eu queria te ressaltar o nome, o título que o identifica como Salvador. E no texto que eu li, no versículo 11, diz: Este Jesus é pedra. E o versículo 12 inicia: E não há salvação em nenhum outro. Nenhum outro. E termina o texto
dizendo: dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse é um dos versículos que mais caracterizam Jesus Cristo com esse título e com esse nome de Salvador. Lucas, em seu evangelho, ao narrar o anúncio dos anjos sobre o nascimento de Jesus Cristo, ele diz que os anjos o intitularam como Salvador. Salvador. E é isso que nós temos em Lucas, que diz assim: os anjos, ao anunciarem o nascimento do menino Jesus, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Lucas, na sua narrativa, em seu evangelho, ao anunciar, ao mostrar o anúncio dos anjos sobre o nascimento de Jesus, ele coloca com clareza, ele enfatiza para nós que ele foi intitulado como Salvador, e diz: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nós temos mais dois títulos de Jesus ainda nesse versículo, e dois títulos que alicerçam ele como Salvador, que dão base e ênfase a ele como Salvador. Cristo, porque ele é o Messias, o enviado de Deus, o ungido de Deus, e por isso ele é o Salvador. E Senhor, porque ele é soberano. Dois títulos que nós temos aí, que confirmam que ele de fato é Salvador. Os dois títulos não estão por acaso aí no texto, mas os dois títulos finais: Cristo, o ungido, o Messias prometido, aquele que havia de vir, e o soberano. Dois outros títulos que evidenciam o fato de ele ser o Salvador. O título aqui aponta para a sua principal obra no mundo. Ele veio morrer na cruz do Calvário. Ele é o Salvador de todos os homens, principalmente dos eleitos. Ele veio salvar o povo dele dos pecados dele. Isso é bem enfático. E não somente isso, as Escrituras falam da salvação dos homens em três tempos. Três tempos. Eu queria tratar um pouco desses três tempos da salvação. A salvação, ela é vista na Escritura Sagrada, a salvação dos homens, nos três tempos, ou seja, passado, presente e futuro. Futuro. Isso me faz lembrar uma ilustração que eu contei há 3 domingos atrás, daquele teólogo, capelão das Forças Armadas da Inglaterra, que ele ia caminhando nas ruas de Londres, e de repente uma senhora estava nas ruas distribuindo folhetos, e ele vinha na direção dela, e de repente ela estendeu um folheto para ele, e disse: o senhor aceita? E ele: sim, senhora, muito obrigado. E ele segurou o folheto. Ela disse para ele: o senhor é salvo? Ele olhou para ela e disse: a senhora fala salvo no passado, no presente, ou se eu serei salvo no futuro? A mulher ficou sem entender nada, e ele continuou caminhando. E depois ele parou, olhou para trás e viu que ela estava pensativa. Ele voltou e disse: irmã, a salvação é muito maior do que a senhora pensa. Muitos crentes não entendem a salvação. Muitos crentes têm uma ideia muito pequena da salvação em Cristo Jesus. Nós temos alguns segmentos que ainda estão buscando a salvação. Crentes, você chega com eles e diz: você é salvo? Diz: olha, eu estou lutando para isso. Isso me espanta, isso me assusta. Eu estou buscando ser salvo. Nós temos
inúmeras pessoas dentro da igreja de Cristo que não têm certeza da sua salvação, por não compreenderem que a salvação é muito maior do que nós pensamos. E eu queria então falar da obra do Salvador nesses 3 tempos. Eu queria trazer isso para você hoje à noite, e eu quero falar da obra do Salvador no passado, primeiramente, no passado. Mas antes disso, eu quero frisar mais uma vez. No anúncio sobre Jesus Cristo, quando o anjo Gabriel fala a José, ele diz a José: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. Mais uma vez, já no nascimento, no anúncio do nascimento, do nome que vai ser dado, o nome é Jesus, ou seja, Jeová salva, que quer dizer Salvador, identificando claramente o principal título para a obra principal de Cristo Jesus neste mundo. Esse título de Salvador aponta para a sua obra principal neste mundo, que era morrer na cruz do Calvário, tomar o lugar do pecador, ser morto no nosso lugar, por causa dos nossos pecados. E a obra do Salvador no passado é algo que nós vamos tratar a partir de agora. É o primeiro ponto da nossa mensagem, já que eu vou tratar dos 3 tempos da obra da salvação. E o Salvador, ele nos salvou. A Bíblia, em vários textos, mostra as expressões: fomos salvos, nos salvou. São expressões bem comuns na Escritura Sagrada. As expressões nos salvou e fomos salvos, que encontramos em vários versículos da Bíblia, tratam do tempo passado da nossa salvação. Da nossa salvação. Por exemplo, eu tenho aqui, meus amados, versículos para apresentar para você. Veja o que está escrito aqui, justamente aqui em Romanos, capítulo 5, verso 24. Quando Paulo, escrevendo aos Romanos, e no versículo 24, ele diz assim, do capítulo de número 8 de Romanos, na íntegra, o texto diz assim, versículo de número 24: porque na esperança fomos salvos. O verbo está no passado. Fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Essa é uma expressão muito comum na Bíblia, a expressão fomos salvos. Nós encontramos não só aqui, mas em vários outros textos da Bíblia, vários outros versículos, e que tratam do tempo da salvação, da nossa salvação, apontando para a obra redentora que Cristo fez na história, através da sua morte. E outro texto que nós temos aí é o de Tito, capítulo 3, verso 5, quando Tito, ele recebe essa carta de Paulo, e Paulo, escrevendo a ele, Paulo escreve o seguinte: não por obras, a salvação não é por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Falando do tempo passado, da obra que Jesus Cristo realizou no Calvário. Tempo passado, meus irmãos, que aponta a nossa salvação para a obra redentora que Cristo fez na história, com a sua morte sacrificial, quando ele foi ao Calvário, para salvar o pecador, e esse é um ato consumado. Eu tenho ainda outro texto aqui, não é? Que eu posso passar para vocês, em Timóteo, capítulo 1, verso 9, que você pode depois verificar, que está também no tempo passado.
textos que comprovam e que tratam da nossa salvação e apontando para a obra redentora que Cristo fez na história, a sua morte sacrificial para salvar o pecador. E esta obra é um ato consumado, concluído. Concluído, nós fomos salvos, ponto final. A salvação é vista como um pagamento, como o pagamento da penalidade do pecado, uma vez por todas, por Jesus Cristo, quando Ele morreu no Calvário, uma vez por todas. Ele nos salvou da punição imposta por causa do pecado. Ele nos salvou da morte eterna, da condenação eterna. Ele nos salvou da ira de Deus. E é um ato consumado. Realizado na história, no passado. No passado. O segundo ponto é a obra do Salvador no presente. Sim, a salvação é vista também no tempo presente. O Salvador nos salva. Estamos sendo salvos, diz a Bíblia. Você sabia disso? A Escritura Sagrada frequentemente descreve a salvação como algo que continua a ocorrer na vida do crente. O crente, ele não somente foi salvo, mas ele está sendo salvo cada momento, cada dia. E o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2 e versículo 12, quando ele coloca para nós, Filipenses capítulo 2, versículo de número 12. Olha o que diz a carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 2, verso 12, Paulo, ele escreve dessa forma, 2:12, Filipenses. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. O verbo está no presente, com temor e tremor. Aqui a salvação é vista como algo pessoal. Veja, desenvolvei a vossa, é algo pessoal e é algo progressivo. A salvação, como nós já vimos, é uma realidade incontestável na vida do crente. No entanto, meus amados, a salvação não é algo estático, mas uma realização contínua na vida de cada cristão, na vida cristã. A salvação, ela está em desenvolvimento na vida do crente e não é operada por nós mesmos. Olha o que Paulo diz aqui, escrevendo aos Coríntios, capítulo 1 e o verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos presente, salvos, poder de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios aqui sobre a salvação, ele descreve o tempo presente da salvação, referindo-se a quê? A santificação e a perseverança do crente nessa salvação. E veja, para nós que somos
o verbo está no passivo, indicando que nós sofremos a ação. É Deus quem opera em nós, tanto a santificação quanto a perseverança. É Deus que está nos salvando cada dia, meu amado. A salvação é passada quando Ele nos salvou por meio de Jesus Cristo, e a salvação é presente porque Ele está efetuando. Esse versículo é muito claro. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui sobre a salvação, ele descreve a salvação no tempo presente e o modo é passivo. O agente está sofrendo a ação. E a salvação aqui é descrita, refere-se à santificação e à perseverança do crente nela. Nós estamos sendo salvos a cada dia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Pedro escrevendo ali, ele enfatiza: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por meio dele vos seja dado crescimento. Para quê? Para a salvação. Então quer dizer que a salvação, ela é progressiva. Se nós crescemos na salvação, como é isso? Em santificação. Tem pessoas que só olham para a salvação no tempo passado. Eu fui salvo. Mas você não está sendo salvo? Deus não está te santificando e te dando perseverança a cada dia? A salvação, ela é contínua, ela é progressiva. E Paulo aponta para o aspecto da salvação que está em desenvolvimento na vida do crente. A salvação não é algo estagnado, eu fui salvo e ponto final. Não, eu demonstro na minha vida que eu sou salvo. Sou salvo, meu amado. A salvação não é operada por nós, meu amado, nem no passado, nem no presente e nem será no futuro. No passado, o Cristo operou a salvação, quando Ele morreu na cruz do Calvário. No presente, é Deus. Somos salvos, sofremos a ação. Somos passivos aqui. É Deus operando no crente, salvando ele cada dia. Lembra do capelão, teólogo? Meus amados, isso não é coisa só para teólogo não, isso é para o crente saber, porque isso traz segurança. Quando um crente entende a salvação, ele não fica dizendo: olha, eu acho, eu estou lutando para ser salvo, eu estou buscando ser salvo, nada disso. Deus me salvou, Deus está me salvando. Ser salvo, meu querido, significa ser liberto nesta vida, do domínio e da contaminação do pecado. Ser salvo significa, nessa vida, no presente momento, agora, ser liberto do domínio e da contaminação do pecado. Ser salvo significa vencermos o mundo e o seu príncipe, que é Satanás. Mas isso, meus amados, só é possível porque fomos salvos, estamos sendo salvos por Jesus Cristo. Então nós temos os dois tempos já da salvação. Salvação no passado, a obra do Salvador no passado, quando Ele morreu no Calvário por mim e por você. No presente, quando Ele está nos salvando. Isso é bem enfatizado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 18, nos salvando porque Ele está nos santificando e nos dando perseverança a cada dia. Mas não para aqui. A salvação, a obra da salvação é vista também no futuro. E eu quero falar da obra do Salvador no futuro, nesse momento.
o Salvador nos salvará. Seremos salvos. Seremos salvos. Essa é uma expressão também muito comum na Bíblia. Seremos salvos. Talvez você já leu um versículo da Bíblia que está escrito, seremos salvos. Eu vou apresentar para você 3 versículos da Bíblia nessa noite, que nos apontam para a salvação no futuro, para a obra do Salvador no futuro. A Escritura Sagrada também descreve a salvação do crente como uma obra a ser realizada futuramente, meu amado. E essa expressão, seremos salvos, muito comum na Bíblia. Veja o que diz Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos. O verbo está no futuro. Seremos por ele, Jesus Cristo, salvos da ira. Note como a Escritura Sagrada, ela descreve a salvação do crente como uma obra futura, a ser realizada. Aguardamos o Salvador que nos salvará. Temos vários versículos na Bíblia que nos dão evidência clara dessa salvação como algo que acontecerá no futuro. Vamos ver mais um versículo? Não só Romanos capítulo 5, verso 9, aqui, que de acordo com Romanos capítulo 5, verso 9, ser salvo é ser liberto da ira de Deus no juízo final. Meus amados, a ira de Deus virá contra todos aqueles que não confessam Jesus como Salvador. A ira de Deus virá sobre todos aqueles que não entregaram suas vidas a Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Mas jamais a ira divina virá sobre aqueles pelos quais Cristo morreu. Jamais a ira divina virá sobre aqueles que foram salvos pelo Salvador. Veja outro texto, ainda em Romanos, capítulo 5, agora o versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, e o pecado nos fez inimigos de Deus, o crente era inimigo de Deus por natureza, vivia em inimizade, guerreando contra Deus, diz a Bíblia. Quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, mediante a obra no passado, muito mais, estando já reconciliados, presente, seremos novamente salvos pela sua vida. Meus amados, não esqueçam, de acordo com Romanos capítulo 5, verso 9, ser salvo é ser liberto da ira vindoura. É ser liberto da ira divina no dia do juízo final. A ira de Deus que virá contra todos aqueles que não confessaram Jesus como seu Salvador pessoal. No dia do juízo final, os homens receberão 2 tipos de sentenças. Os ímpios receberão o castigo eterno. E os crentes, a vida eterna. E absolutamente livres de qualquer punição da ira de Deus. Uma vez que Jesus Cristo já foi punido no lugar do crente. Veja ainda Filipenses comigo. Capítulo 1, verso 6.
O apóstolo Paulo, ele tinha convicção. Ele diz assim: estou plenamente certo. No texto de Filipenses, o apóstolo Paulo não demonstra qualquer dúvida. Se tem uma das palavras que eu gosto do apóstolo Paulo, é quando ele diz: eu estou plenamente certo, estou certo, eu sei. Um homem que demonstra plena convicção. E nesse texto de Filipenses, o apóstolo Paulo não demonstra qualquer dúvida sobre a finalização da nossa redenção no dia de Cristo. Ou seja, quando Jesus voltar. E ele diz assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra. Qual foi a boa obra que o Senhor começou no passado, na sua vida que é crente e na minha vida que é crente? Salvação. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la, falando da salvação futura, até ao dia de Cristo Jesus. E aqui Paulo, ele fala da salvação do crente como um processo que inicia na vida de uma pessoa, no momento da sua regeneração. A salvação do crente começa no dia que ele foi regenerado, e se completa no dia da ressurreição do crente, ou na sua transformação. Quando o apóstolo Paulo escreve: nem todos dormiremos ou morreremos, mas transformados seremos. Eu quero que você entenda que o apóstolo Paulo aqui está falando da salvação do crente como um processo que inicia na vida de uma pessoa no momento da sua regeneração e se completa no dia da ressurreição ou da transformação do crente, se ele estiver vivo na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria que todos os crentes tivessem essa convicção. Eu queria tanto chegar com um crente e dizer assim: você é salvo? E ele dizer para mim, como Paulo diz: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra na regeneração, está realizando boa obra nesse momento na minha vida, há de completá-la no dia da vinda dele, quando eu serei salvo. Serei tirado desse mundo perverso, do pecado. Meus amados, a salvação é muito maior do que muitos pensam e falam. A vida eterna, a salvação em Cristo Jesus, a obra da salvação é muito maior do que muitos pensam e falam. Muitos têm ela como uma obra ocorrida no passado e ponto final. Sim, ela aconteceu. A salvação aconteceu no passado. Por isso eu quero dizer para você que é salvo, alegre-se. A sua salvação aconteceu no passado, e por isso alegre-se, seja agradecido a Deus, se você já foi salvo. Mas a salvação continua a ser operada no presente. Por isso, busque santidade, perseverança em fé e boas obras. E visto que a sua salvação certamente será completada no futuro, meu amado irmão, volte-se para o futuro, volte os seus olhos para o dia de Cristo, um dia de plena glória,
porque você estará frente a frente, face a face com o seu Salvador. E ali estará concluída toda a obra da salvação. E após ter falado da obra da salvação, eu quero concluir nesta noite, convidando você a aceitar o convite do Salvador. Em Mateus, capítulo de número 11, dos versículos 28 a 30, nós temos o Salvador fazendo um convite. Ele quer te salvar. Ele quer, nessa noite, salvar você dos seus pecados. E eu queria frisar esse convite nesse momento. O convite do Salvador para você que está me ouvindo, que não tem certeza da sua salvação. Se você é um crente, eu quero ser bem claro com você, primeiramente. A tua salvação é segura. Passado, presente e futuro. Esteja plenamente certo de que aquele que completou boa obra, começou boa obra na sua vida, há de completá-la no dia da sua vinda. Mas para você que ainda não é salvo, você que ainda não tem Jesus como teu Senhor e Salvador pessoal, eu tenho esse convite do Salvador para você. E diz assim: vinde a mim. É o Salvador que está falando. A todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este é o convite que eu tenho para você hoje à noite. E o convite do Salvador exclui outros convites. Ele diz: vinde a mim. O convite dele exclui outros convites. Ele não está convidando você para participar de uma igreja, para ser um religioso. Ele está convidando você para ir a ele, ir ao Salvador. O convite dele requer uma aceitação da sua parte. Ele convida: vinde a mim, mas em contrapartida, você tem que aceitar esse convite. O convite do Salvador é direcionado aos aflitos. Veja o que está escrito: todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Todos os aflitos. Esse convite não é para todo mundo, é para todos os aflitos. Todos que estão cansados e sobrecarregados, que necessitam do Salvador. E por fim, esse convite inclui uma promessa. Veja: e eu vos aliviarei. E a promessa continua: achareis descanso para a vossa alma. Eu queria deixar esse convite. Quero concluir hoje à noite falando diretamente a você que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo. Lembre-se, o convite do Salvador exclui todo e qualquer outro convite.
requer que você aceite esse convite. É direcionado a você, nessa noite, que está me ouvindo, que está aflito, cansado e sobrecarregado. E inclui uma promessa, somente para você, alívio e descanso para a sua alma. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite. Obrigado porque temos um Salvador poderoso. Obrigado porque temos um Salvador que fez uma obra passada, está fazendo no presente e a fará no futuro. E que possamos a cada dia, Senhor, nós que já temos esta salvação, estarmos plenamente certos de que o Senhor nos salvou. Nos abençoa, Senhor. Abençoa o amigo ouvinte, que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, mas hoje ele ficou conhecendo sobre a obra do Salvador, a salvação passada, presente e futura. E ele possa aceitar esse convite, Senhor. Ele possa ir ao Salvador com todas as suas aflições, com todo o seu cansaço, e encontre ali alívio e descanso para a sua alma atormentada. Assim nós entregamos nesta noite cada um dos ouvintes, em Cristo Jesus nós te oramos, amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, e até terça-feira, se Deus assim nos permitir. Uma boa noite.